Uma galinha viva. Meu estômago roncou imediatamente. Minhas pernas me levaram a uma galinha correndo pelo quintal e a certa altura eu a agarrei, sentindo aquele cheiro delicioso. Essa era a única maneira de satisfazer minha fome. Não havia escolha. Eu trouxe a galinha lutando para os meus lábios e abri minha boca. Eu morava com meu irmão mais novo, Nicholas, e criei ele. Embora a gente tivesse uma casa que herdamos, o dinheiro dos raros empregos de meio período era suficiente apenas para coisas básicas como comida e pagamento de contas. No entanto, nunca pedi ajuda a ninguém. Afinal, as pessoas não ajudam de graça. E isso é humilhante. Eu sempre disse a meu irmão que só podíamos contar um com o outro. Nós lidamos bem juntos, mas um dia eu estava com uma dor de estômago muito forte. Os comprimidos não ajudaram e eu tive que ir para uma clínica. Após o exame, as palavras do médico me horrorizaram. Ele disse que eu tinha uma doença rara e perigosa. Meu estômago estava se autodestruindo e eu precisava de uma cirurgia cara. Lágrimas encheram meus olhos. Eu não tinha tanto dinheiro. Mas o médico comunicou repentinamente que, para esses casos, havia um desenvolvimento experimental. Um dispositivo que se prendia ao estômago e evitava sua destruição. E o mais importante, tudo era totalmente gratuito, pois esse método de tratamento ainda estava sendo testado. Eu estava desconfiada. Essa ajuda de graça era suspeita, mas me lembrei do meu irmão. Quem ficaria com ele se eu não estivesse lá? Vale a pena o risco pelo Nicholas. Assinei o acordo e no mesmo dia fui internada. Após a cirurgia, meu estômago finalmente parou de doer e, alguns dias depois, tive alta. O Nicholas estava incrivelmente feliz por me ver saudável e gradualmente voltamos à vida normal. A única coisa é que depois de comer sempre me sentia mal, e aos poucos fui diminuindo as porções. A cada dia, cada vez menos, até que percebi. A comida não me atraía em nada. Mais do que isso, eu não conseguia comer nada. Com isso, comecei a perder peso, mas tentei não prestar atenção. Talvez fosse apenas um efeito colateral após a cirurgia e tudo passaria logo. Mas um dia, um vizinho veio até nós e pediu sal. E enquanto ele estava falando comigo, eu não conseguia tirar meus olhos dele. Como ele tinha um cheiro bom! Era uma loucura! Eu dei o sal para ele, então o vizinho chegou bem perto. Eu não pude evitar. O cheiro estava me deixando louca. Era a camisa que cheirava assim. E no segundo seguinte eu o ataquei, tentando arrancar pelo menos um pedaço do tecido. O vizinho me empurrou para trás, horrorizado, e correu para o quintal. E fiquei com um botão puxado e não entendi o que estava acontecendo. Tentei comer a camisa dele. O quê? Achei que fosse um simples mal-entendido, mas no dia seguinte, enquanto eu ia trabalhar o meio período e calçar os sapatos, fiquei olhando para o sapato. Os cadarços brilhavam tão apetitosos, como chocolate. Lambi meus lábios. Meu estômago roncou mais forte. Naquele momento eu enlouqueci. Tirei o cadarço e engoli com vontade. Então minha fome diminuiu. Eu congelei de horror. Que raios foi aquilo? Ao invés de trabalhar meio período, voltei imediatamente para a clínica. Descrevi os meus sintomas para eles. Mas a recepcionista da clínica gentilmente respondeu que esse era um efeito colateral da cirurgia. Tudo iria passar em breve. Eu estava voltando para casa de ônibus. As palavras dos médicos fizeram me sentir melhor. Eu mal podia esperar para que esse efeito passasse. Eu estava tão perdida em meus pensamentos que nem percebi como comecei a mastigar a gravata de um homem sentado ao meu lado. Só quando ele gritou com raiva para eu parar, eu recuperei os meus sentidos. Eu estava completamente confusa. Desde então, a fome ficava mais forte, o estômago roncava e eu não queria comida simples. De cansaço, não tinha forças nem para levantar a bolsa. O Nicholas viu que algo estava errado comigo e ficou muito preocupado. Mas eu o acalmei e disse a ele que esse efeito colateral passaria em breve. Um dia o Nicholas estava fazendo sua lição de casa, mas quando ele foi buscar água, de repente olhei para seu caderno de dever de casa e essa tinta no papel me pareceu tão apetitosa. Como uma louca, peguei o caderno e o enfiei na boca. Mastiguei folha por folha. E nesse exato momento, o Nicholas voltou com um copo d'água. Ele congelou em estado de choque e perguntou o que eu estava fazendo. Cuspi o resto do caderno e imediatamente brinquei que seu dever de casa foi feito de forma repugnante e que só tinha feito um favor ao comê-lo. Meu irmão riu e eu suspirei calmamente. Na manhã seguinte, acordei completamente exausto e fui lavar o rosto.
Mas quando apertei a pasta de dente na escova, percebi que também tinha um cheiro terrivelmente delicioso. E então eu entrei em estado de compulsão. Eu espremi com tudo todo o tubo de pasta de dente na minha boca, mas não foi o suficiente e eu comi o tubo. A fome diminuiu imediatamente e me senti melhor. Eu estava com fome, mas minha fome não diminuía. Então comprei um lote de cadarços na loja mais próxima e comi feito espaguete, junto com papel, tecido e papel de bala. E a minha iguaria preferida era um sanduíche feito de serragem coberto com uma rodela de sabão. E quanta salada de papéis de bala! Era simplesmente divino! Por milagre, consegui esconder minha comida do Nicolas. E na frente dele, fingia comer comida comum, mas em todas as oportunidades jogava no lixo. Comia muito, mas não engordava porque não havia nutrientes na minha alimentação. Uma semana depois, fiquei muito magra. As coisas estavam penduradas em mim. Eu precisava de comida normal. Um dia fui trabalhar meio período na aldeia e de repente senti o cheiro de galinha do quintal de alguém. Uma galinha viva! Eu nem me lembro de entrar furtivamente e pegar ela. Eu estava com tanta fome. Eu a trouxe para mais perto da minha boca quando de repente eu congelei. Não, isso era demais. Eu não cairia nessa. Larguei a galinha assustada e fui imediatamente para a clínica. Eu fui estúpida, confiei em estranhos. Cheguei e me aproximei resolutamente da recepcionista. O efeito colateral não passa, mas só aumenta. Mas a recepcionista suspirou e respondeu que, na verdade, eles salvaram minha vida. Do que eu estou reclamando? Salvaram minha vida? Esse dispositivo experimental era o mesmo que a morte, mas mais lenta e de exaustão. Vou denunciar vocês à polícia, golpistas. Mas a recepcionista empalideceu. Me mostrou a pasta e disse que eu mesma assinei o acordo e a renúncia de reclamações. Então tudo foi legal. E ninguém na polícia me daria ouvidos. Decepcionada, me virei e saí para o corredor. Este era realmente o fim? Então notei uma menina muito magra. Ela caminhava irritada com um contrato na mão. Aparentemente, ela também teve a recusa de remover este dispositivo do seu estômago. Então isso me atingiu. Ninguém realmente me daria ouvido sozinha. E se houvesse centenas de nós? Exatamente! Com a ajuda de outras pessoas, eu alcançaria a justiça. Me aproximei da garota e pedi que ela distraísse a recepcionista. Ela claramente queria se vingar deles e concordou imediatamente. Enquanto a garota estava gritando e repreendendo a clínica, peguei uma pasta com as permissões do balcão e corri para fora da clínica. Durante todo o dia, liguei para os pacientes e ouvi suas histórias horríveis e percebi que essa clínica só estava fingindo ajudar os pacientes. Na verdade, eles estavam pesquisando novos métodos de tratamento e fazendo experiências ilegais com os clientes. Éramos ratos de laboratório para eles. Eu fiquei tão brava! Por isso, pela manhã, nos reunimos com todas as vítimas na clínica. A recepcionista teve que chamar um médico e ouvir todas as nossas solicitações. Voltar tudo como estava. Caso contrário, enfrentariam um longo julgamento e exposição na mídia. Com tantas reclamações, eles definitivamente não escapariam. Como resultado das negociações, a recepcionista desistiu e fomos todos marcados para cirurgias, onde os dispositivos foram retirados dos nossos estômagos. A clínica perdeu a licença de qualquer maneira. Alguns de seus pacientes tinham contatos na polícia. Fiquei feliz, mas agora sabia que não teria muito tempo de vida. Afinal, sem o dispositivo, o estômago continuou a piorar. Percebi mais uma vez que quando a esmola é muita, o santo desconfia. Eu fiquei muito surpresa quando os voluntários me contaram que tinham em conjunto arrecadado dinheiro para a minha cirurgia. Acontece que uma das vítimas era dona de um fundo para ajudar pessoas que estavam em uma situação de vida difícil e decidiu me ajudar. Fiquei muito grata e o Nicolas estava literalmente pulando de felicidade. Sua irmã mais velha viveria. E então percebi que estava errada. Afinal, você não pode viver em constante desconfiança das pessoas. E pedir ajuda não é uma vergonha e nem assusta. Sim, existem pessoas más no mundo, mas existem muito mais pessoas boas. E é exatamente isso que eu quero ser. É por isso que consegui um emprego nessa fundação. O mundo não é bom sem gente boa e o mais importante é estar entre os bons e tornar o mundo um pouco melhor. Você gostou do vídeo? Então se inscreva e deixe seu like. Apoie o canal. Obrigada! Oi, eu sou a Vivian e tenho 19 anos. Você tá disposto a desistir do sono por R$1.000? Eu não dormi por 10 dias seguidos.
Assista o vídeo até o final e você vai descobrir como essa experiência vai acabar e como você se sente no dia 10. E por favor, não repita o que você vê, é perigoso para sua saúde e vida. Um dia, Sharon e Kimberly me lembraram de como eu me gabo de ser capaz de dormir por apenas 3 ou 4 horas. E então elas me desafiaram e perguntaram se eu seria capaz de não dormir de jeito nenhum. E eu tive que dizer sim. Nós apostamos R$1.000 que eu iria quebrar o recorde mundial oficial do Guinness para ficar acordada por mais de 11 dias. Eu realmente precisava de dinheiro, então concordei. Todo esse tempo eu tinha que ficar no meu apartamento e fazer uma live nas redes sociais. Eu tinha permissão para ir no banheiro por no máximo 5 a 7 minutos e tomar banho em 15 minutos. Na verdade, Sharon e Kimberly ainda queriam que eu me sentasse no banheiro com uma câmera, mas eu obviamente disse que não, de jeito nenhum. Os 3 primeiros dias do experimento correram bem em termos de condição física, mas psicologicamente era difícil. Ainda havia tantos dias pela frente e o que eu faria nesse tempo todo? Para passar o tempo, liguei para todos os meus amigos e familiares. Então eu li, mas foi uma má ideia porque a leitura imediatamente me deixou sonolenta. Google sugeriu que você deve mascar chiclete, ligar o ar-condicionado bem frio ou colocar roupas desconfortáveis. Como você luta contra o impulso do sono? Compartilhe nos comentários, talvez da próxima vez eu use suas dicas. A audiência estava tão pequena que eu queria terminar a experiência. Mas pelo pequeno número de assinantes que me apoiaram e escreveram comentários, eu continuei. Bem, e eu realmente precisava do dinheiro. No 4º dia, a audiência aumentou dramaticamente. Me tornei popular, eu fui até mencionada por vários grandes blogueiros. Isso me deu a força e desejo de continuar. Recebi um monte de mensagens de estranhos. Alguns me elogiaram, alguns me repreenderam, haters também não perderam a oportunidade de humilhar e insultar a mim e o público e o mundo inteiro. No final do 5º dia, Alan, um estudante de medicina, começou a assistir minha experiência. Ele me apoiou, me manteve acordada durante a noite, me envolveu em longas conversas no Skype. Isso me ajudou muito no 6º e 7º dia, quando eu queria puxar um ronco brabo. Eu compartilhei os detalhes de como eu me sentia e, em geral, eu gostei da nossa comunicação. Além disso, como futuro médico, ele sugeriu quais os alimentos devo comer para manter o funcionamento do cérebro e as coisas que eu deveria fazer. Ajudou. Embora, às vezes, pelo contrário, eu me sentia muito cansada e quase caía em um sono pesado. No 8º dia, minha saúde deteriorou de repente. No começo, eu ouvi minha mãe falando comigo, mesmo que meus pais vivessem 100 quilômetros de distância. Eu estava apavorada. Em seguida, uma sensação de morte súbita veio em mim. Como se eu fosse morrer agora. Eu contei isso para Alan e de repente ele ficou nervoso e me disse para parar o experimento imediatamente. Ele gritou como um louco, cuspe quase voando sobre a tela. Ele gritou que meu corpo não aguentava mais. Desliguei o Skype e desisti dele. E 2 horas mais tarde, a ambulância apareceu na minha porta. Eu tive que explicar cuidadosamente aos médicos que eu estava muito pouco doente e... Em suma, eu menti para eles. Assim eles iriam embora assim que possível. Depois que eu liguei para os meus amigos, eles me disseram que Alan queria me animar e me enviar alguma entrega de comida deliciosa. E esses imbecis, sem saber de nada, deram um endereço e esse filho da puta chamou uma ambulância. Fiquei furiosa e o acusei de não ser um médico de verdade e disse que ele não entendia nada sobre isso e, portanto, não tinha o direito de me dizer o que fazer. Então, Alan disse que ele estava realmente envolvido em neurofisiologia e estava escrevendo um artigo sobre a influência do sono e sua ausência no corpo. Ele também admitiu que ele especificamente me pediu para fazer certas coisas para ver a reação, como se eu fosse uma cobaia. Eu não consentia ser um rato de laboratório para ciência. E você acabou de admitir isso? Eu gritei. Em seguida ele gaguejou algo como: eu estou envergonhado, eu quero resolver tudo, eu sinto muito, interromper a experiência. Depois disso eu desliguei e o bloqueei de todas as suas contas.
Alguma vez você já quis chutar uma porta, quebrar pratos e móveis de tanta raiva? Como você parou assim mesmo? A única coisa que me parou foi que o apartamento é alugado e nada poderia ser destruído aqui. Eu decidi expressar toda a dor da traição ao meu público. Mas eu não poderia fazer. Meu coração doeu e começou a bater de forma irregular. Meus olhos escureceram de repente e eu me sentei em uma cadeira. Havia uma sensação inexplicável de medo, então Alan apareceu na minha frente e falou com a voz da minha mãe e me chamou para o jantar. A alucinação não foi embora por um longo tempo, então tentei ligar um filme no meu notebook para banir os sintomas. Eu preciso de dinheiro, eu disse a mim mesma, eu realmente precisava. O fato é que minha mãe e meu pai recentemente perderam seus empregos devido à crise. O seguro não foi suficiente e eu não poderia encontrar um novo emprego, então eu concordei com essa aposta porque era sobre R$1.000. O 9º dia foi ainda mais difícil. Mentalmente, fisicamente e psicologicamente, eu não tinha força para segurar. Então eu só andava pela sala em círculos e quando eu fiquei cansada de andar, deitei no chão. Eu não pensava em nada, mas eu sentia um peso interminável, impiedoso, opressivo e insuportável. Meus ouvidos estavam zumbindo e era impossível me concentrar em qualquer coisa. Eu estava prestes a largar tudo e ir dormir, mas, para meu horror, meu cérebro parou de enviar o sinal de que é hora de dormir. Houve algum tipo de dano. Eu teria chamado uma ambulância, mas até isso era muito para pensar e analisar. O 10º dia foi o último. Meu lado direito, o coração e a cabeça doíam terrivelmente. A luz machucava meus olhos e eu queria subir nas paredes. Meus braços, pernas e cabeças estavam tremendo, minhas alucinações piorando. Em algum momento, pareceu que os assaltantes estavam quebrando o apartamento e eu comecei a gritar descontroladamente. E então, não me lembro mais de nada. Escuridão total. Acordei no hospital com um soro e, surpreendentemente, em excelente estado. Sharon e Kimberly estavam lá. Elas disseram que vieram correndo assim que me senti mal, mas Alan tinha ido primeiro. Ele injetou algo em mim e me mandou direto para o mundo do sono. Minhas amigas chamaram a polícia e ele foi levado por prover serviço médico sem a licença. Sinceramente, eu senti pena de Alan. Ele sofreu e realmente queria ajudar. Imediatamente depois que fui dispensada, fui para a delegacia de polícia para escrever uma declaração de que eu não tinha queixas contra ele. Mas acabou que não seria tão simples assim. Eu tive que contar à polícia sobre o experimento, a aposta com as minhas amigas por R$1.000, as sugestões de Alan parar tudo e eu ignorando ele. Até Sharon e Kimberly foram questionadas e elas já lamentaram que tinham bagunçado a coisa toda e não pararam a estúpida aposta. Depois de assistir o último vídeo, a polícia estava convencida de que a minha vida estava realmente em perigo e Alan cometeu o crime para me salvar. Eles deixaram ele ir, mas dificilmente o fez sentir melhor. No seu instituto, eles entenderam sobre o pesadelo de 10 dias, os testes secretos de Alan, o seu conselho e assim por diante. E ele foi expulso. Cara, chato demais. Eu pensei que toda a agonia tinha acabado, mas parecia ser apenas o começo. Por causa de mim, ele perdeu seu negócio favorito e o objetivo de toda a sua vida. Afinal, ele não é uma pessoa ruim e realmente queria beneficiar a ciência. Ele só não escolheu o caminho certo. Alan me mandou tomar no cu e me bloqueou em todas as redes sociais e ainda amaldiçoou a ciência. Foi o pior dia da minha vida e eu precisava corrigir. Eu escrevi uma carta detalhada descrevendo a experiência e como Alan salvou minha vida. E enviei a todas as instituições médicas, na esperança de que iriam aceitar. Agora só podia esperar. Eu acho que é melhor do que nada. Eu implorei para que Alan me conhecesse. Primeiro pedi perdão por todo o horror e ele também, sinceramente, pediu desculpas. Então, eu disse a ele sobre as minhas cartas aos vários institutos médicos. Alan ficou surpreso e muito feliz que havia uma maneira de sair dessa situação. Ele me prometeu nunca mais fazer experimentos com pessoas de novo. A história não termina aí, a situação com os meus pais foi piorando e pedi aos meus inscritos para me ajudarem a encontrar um emprego. Encontrei um.
Mesmo que seja temporário, este é o dinheiro que a nossa família precisa muito agora. Sharon e Kimberly me deram os R$1.000 e pediram desculpas novamente. Enfim, se você gosta da história, me mostra dando um like. Vou ficar muito contente, de verdade. Confira nosso canal, publicamos regularmente novas histórias para você. Inscreva-se e clique no ícone do sino, então você definitivamente não vai perder o próximo episódio. Desejo um sono saudável e muita felicidade. Oi, eu sou a Tami e tenho 13 anos. Você já sentiu que engoliu algo vivo? Como se tivesse algo dentro de você e pudesse te matar? Essa história aconteceu comigo e a sensação ainda me assombra. Assista esse vídeo até o fim e descubra o que acontece com uma pessoa se ela engolir uma cobra venenosa. Meus pais dedicaram suas vidas à biologia, então, desde criança, sempre tive interesse em animais exóticos e insetos. Do que as crianças normais tinham medo, para mim eram os brinquedos mais legais. Ao invés de historinhas para dormir, eu gostava de ouvir enciclopédias e os trabalhos científicos dos meus pais. Eu sempre quis ter animais exóticos de estimação, mas meus pais sempre foram contra. Disseram que era perigoso e que eles já tinham trabalho demais em seus empregos. Até que recentemente meu pai ganhou de aniversário uma cobra peçonhenta. Eu fiquei chocada. Claro que eu quis brincar assim que a vi, mas meu pai me impediu. Ele colocou a cobra no terrário e disse que eu não deveria tocá-la até que se adaptasse à casa nova. E me proibiu de pegar sem permissão, já que era venenosa. Eu fiquei decepcionada, mas não pude conter minha curiosidade e é claro que fui lá olhar. Você já desobedeceu seus pais? No dia seguinte, meus pais saíram para trabalhar e eu entrei de fininho no escritório do meu pai e brinquei com a cobra. Nomeei ela de Tony. Então, escondida, visitei Tony todos os dias. Mas com o tempo, eu fiquei entediada de brincar sozinha. Eu queria mostrar Tony para o meu melhor amigo Carlos. Eu decidi fazer uma pegadinha, e eu realmente achei que ia ser divertido. Mas meu plano falhou. Nós sentamos e jogamos nosso jogo favorito. Eu disse pro Carlos que eu ia pegar algo para lanchar, peguei Tony do terrário e o levei pro meu quarto sem ser vista. Eu achei que Carlos se assustaria, depois íamos rir juntos, brincar com a cobra. Mas a pegadinha saiu do meu controle. Quando Carlos viu a cobra na sua perna, ele deu um salto horrorizado e gritou. O rosto dele ficou completamente branco e ele caiu no chão sufocado. Sinceramente, eu nem sabia o que fazer. Mas eu precisava agir rápido. Achei um saco marrom na cozinha e corri para Carlos. E ele começou a respirar, voltando ao normal bem devagarzinho. Dei a ele um copo d'água e depois dele beber, ele começou a gritar comigo. Acontece que ele odeia cobras, lagartos e tudo a ver com esses bichos. E ainda por cima, ele é alérgico a esses animais. Ele me acusou de fazer a pegadinha de propósito, como se eu soubesse que ele morria de medo. Eu não fazia ideia. Brigamos e Carlos se ofendeu, saiu batendo na porta e tudo. Eu coloquei a cobra no terrário antes que meus pais percebessem e voltei pro meu quarto. Eu estava tão triste de termos brigado. Isso nunca havia acontecido em toda a nossa amizade. Eu tive pesadelos à noite. Eu estava dormindo e no meu sonho pensei que tinha sentido algo frio na minha barriga, começando a rastejar para minha cabeça. Entrou em minha boca e eu simplesmente não conseguia me mexer. Acordei na manhã seguinte suando frio. Estava com tanto medo. O que vi e senti no meu pesadelo foi muito real. Eu estava bastante assustada e corri para olhar o terrário, mas estava vazio. Minhas pernas começaram a tremer e eu botei a mão na barriga e não consegui me mexer. Tinha uma pequena cobra dentro de mim agora? Só de pensar nisso eu fiquei super enjoada e corri pro banheiro. Aparentemente, ontem eu não fechei a tampa direito e Tony rastejou direto do terrário pra minha boca. E até de manhã juro que senti algo se mexer nos meus lábios. Foi horrível. Eu não conseguia dormir, nem andar, muito menos comer. E sempre sentia um friozinho na garganta, como se tivesse algo vivo.
como se algo com sangue frio tivesse rastejando ali. Mais e mais pensamentos vieram na minha mente e eu não conseguia lidar com eles sozinha. Então, na escola, eu procurei Carlos, pedi perdão e contei o que houve comigo. Ele estava tão chocado como se nem tivéssemos brigado. Ele começou a pensar em como resolveríamos o problema. Ele estava preocupado comigo. Foi tão legal, mas parecia que ele já sabia do problema. Tentei não me importar com sua reação. Carlos disse para eu ir ao médico e que era algo muito sério para resolvermos aquilo sozinhos. Chorei horrores e disse que nunca iria ao médico. Eu precisava de ajuda. Você tem medo de médicos e hospitais? Então Carlos lembrou que sua mãe era bióloga e tinha vários livros raros sobre o sangue frio em casa. Carlos me acalmou e corremos para a casa dele depois da escola. Tínhamos que fazer tudo antes da mãe dele chegar em casa. Invadimos o escritório dela e começamos a procurar pelo livro. Eu estava piorando cada vez mais e me sentindo muito enjoada. Carlos ficou preocupado porque o escritório da mãe dele era uma área proibida da casa. E ele estava sempre me apressando, mas eu não conseguia ir mais rápido. Eu estava tonta de tanto medo. De repente, a maçaneta da porta da frente girou. A mãe de Carlos havia chegado mais cedo e nos achou no seu escritório. Ela começou a gritar, especialmente com Carlos, e até ameaçou a chamar a polícia. Mas eu não podia deixar isso acontecer. Juntei meus pensamentos e contei tudo para ela. Ela hesitou e parecia menos brava, mas achei que ela tinha se acalmado muito rápido. Talvez ela só estivesse preocupada. Ela disse que eu provavelmente precisaria ser examinada por um médico porque a cobra poderia causar danos ao meu esôfago e até me envenenar. E, como a cobra era venenosa, ela poderia se dissolver em meu estômago e o veneno iria direto para o meu sangue. Eu me senti pior ainda. Eu sabia que era uma causa perdida. Tudo havia ido longe demais. Eu teria que contar aos meus pais. A mãe de Carlos conseguiu um horário e meia hora depois estávamos a caminho do hospital. Eu me sentia pior a cada minuto que passava. Me culpei por tudo. Eu havia perdido meu melhor amigo, escondi tudo do meu pai e violei a proibição dele. Ela disse que teria de contar aos meus pais, mas eu decidi que eu mesma contaria. Enquanto isso, meu estômago estava revirando. Realmente achei que o veneno da cobra já estava em meu sangue. Eu estava enjoada todo o tempo e mal cheguei ao hospital. Eu já estava sentada esperando, com a cara pálida e assustada, quando a mãe de Carlos disse que eu provavelmente faria uma endoscopia. Se necessário, eles teriam de fazer uma cirurgia de emergência. Enquanto eu esperava no corredor, eu tremia de medo. Estavam para me chamar para o check-up a qualquer minuto. E então vi meus pais. Eles estavam muito sérios, até um tanto bravos. Não pude aguentar, saltei da minha cadeira e pedi licença aos meus pais. O medo de ser examinada, de fazer cirurgia e toda a situação me deixaram muito mal. Imediatamente, contei tudo aos meus pais. Quando terminei e abri meus olhos, vi meu pai sorrindo gentilmente para mim. Não entendi o porquê, então ele me mostrou uma jarra com a cobra. Eu estava em choque. Eu tinha acabado de sonhar e quase fiquei louca. Como isso aconteceu? De repente, meu pai tirou a cobra do jarro e me deu. Pulei para trás com medo de que fosse me morder e injetar seu veneno. Mas meu pai me mostrou que a cobra não tinha dentes. Não estava entendendo nada que estava acontecendo. Quando enfim meus pais admitiram que era tudo uma pegadinha, quase como eu fiz com Carlos. Meus pais disseram que eles queriam que eu aprendesse a lição e nunca os desobedecesse novamente, para minha própria segurança. Sim, é difícil aprender. Acabou que Carlos tinha contado a eles tudo sobre a minha pegadinha. Eu perguntei onde a cobra tinha ido, já que não estava no terrário. Meu pai apenas tinha levado ao laboratório. Eu estava tão aliviada que não tinha engolido a cobra, que esqueci que meus pais e Carlos haviam me dado uma lição. Fiquei surpresa que eu não tinha notado nada, mas aparentemente minha imaginação fez tudo por mim. E eu não conseguia pensar em mais nada a não ser a cobra.
Eu sabia que tinha sido pro meu próprio bem. Eu podia ter machucado o Carlos com a minha piadinha. E minha estupidez e curiosidade podiam ter pregado uma peça em mim. Agora evito o escritório do meu pai. Tento não ser encherida com tudo e, por esse comportamento, meus pais me dariam meu próprio terrário com uma cobra d'água. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de dar like e se inscrever no canal. Tenha cuidado com sua imaginação e tenha um dia fantástico!